Existe um romance brasileiro que consegue transformar um simples colégio em uma metáfora de toda a sociedade. Eu estou falando de O Ateneu, de Raul Pompeia, que foi publicado em 1888 e é um dos romances mais importantes da nossa literatura brasileira, principalmente do século XIX. Vejam que, assim como muitos de vocês, provavelmente, eu também tive uma primeira experiência ruim com esse livro. Quando eu estava lá na escola, no início do ensino médio, fui fazer a leitura desse livro e ele foi, de fato, uma leitura difícil de engolir, assim, e depois fiquei por muitos anos com essa memória ruim a respeito do Ateneu. Engraçado como as leituras que a gente faz na escola muitas vezes acabam nos marcando para a vida toda e a gente fica de fato com uma resistência em relação a determinados livros, né? E aí foi faculdade de letras, foi mestrado em letras e ainda assim eu nunca mais tinha voltado para esse livro e tinha ficado com essa memória dele de um livro ruim, um livro maçante, um livro difícil de ler, e era um engano muito grande por causa dessa minha visão de Thaís adolescente, que afinal não teria capacidade naquele momento de desfrutar da beleza e da maravilha que é esse livro aqui. E relendo agora com o Clube de Literatura Clássica, né, e relendo para fazer essa conversa aqui com vocês, foi uma transformação de experiência, assim. Essa leitura foi totalmente diferente dessa vez e eu quero compartilhar com vocês um pouco dos insights e das coisas maravilhosas que eu vi nesse livro. E vejam que, de fato, como diriam os jovens de hoje em dia, esse livro ele não promete nada, mas ele entrega tudo. Esse é um livro realmente surpreendente. O que começa com uma simples história de um menino entrando numa escola acaba se tornando, sim, uma reflexão muito profunda sobre poder, hipocrisia, sobre o fim da inocência, mas principalmente, na minha visão de professora Thaís, esse livro aqui é um livro sobre amadurecimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, já vamos começar dando uma olhada no objeto livro, né? Nesse livro monumental. Eu fiquei, de fato, impactada com essa estética maravilhosa da edição do Clube. Ele é digamos que uma réplica de um caderno do século XIX. Ele tem essa inspiração dos cadernos do século XIX. Então, vocês veem que ele tem toda uma ornamentação aqui de arabescos, né? De detalhes ornamentados, que são, de fato, essa referência aos cadernos do século XIX. E a gente também tem algumas ilustrações muito delicadas, né? Essa daqui imitando aqui o Ateneu, o Colégio Ateneu, e aqui na frente também a gente tem um detalhezinho aqui com alguns alunos, um professor, algumas ilustrações que são inclusive ilustrações do próprio Raul Pompeia, que é outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui dentro. Vejam que na hora de fazer o projeto gráfico, a Casa Rex, que foi responsável por fazer o projeto gráfico dessa vez, ela resgatou todas essas ilustrações originais do Raul Pompeia que foram publicadas na segunda edição do Ateneu, aqui no Brasil, lá no século XIX. E aí resgatou então e reconstruiu, né, essas ilustrações originais. Então nós estamos lidando com um livro que é, ao mesmo tempo, escrito pelo Raul Pompeia e também ilustrado pelo Raul Pompeia. Nós temos aqui um duplo acesso a esse tesouro aqui da nossa literatura. Um livro que foi publicado em 1988 pela primeira vez, e quando a gente fala de localização de movimento literário, a gente pode pensar nele com um pezinho lá no realismo, mas também com alguns elementos do naturalismo. E eu quero mostrar para vocês na prática onde que isso está presente. Mas a gente também tem ele em diálogo muito grande com o impressionismo, que é aí um movimento artístico que também aparece de uma forma mais sutil na literatura. E a gente também vai conversar um pouco, agora olhando os trechos, onde está a parte do impressionismo nesse livro. Outro dado interessante que eu acho fascinante aqui no Ateneu é que ele foi publicado pela primeira vez num formato de folhetim. O folhetim é aquilo que eu gosto de chamar de streaming do século XIX, porque toda semana no jornal os autores publicavam um capítulo do seu livro, né, um capítulo, um trecho, é como se fosse uma novela escrita, como se fosse um capítulo de novela escrito e publicado no jornal, quase como as nossas séries de streaming hoje. Por isso que eu acho que é uma boa correlação quando a gente pensa no folhetim como uma espécie de streaming lá dos anos 1800. E o Ateneu é esse fato, né? Essa construção aí que foi feita a cada semana lá no jornal, e Gazeta de Notícias era o nome do jornal que foi publicado. E um outro dado muito curioso que vocês vão encontrar aí nos paratextos do livro e também aí nos conteúdos que a gente disponibilizou nas redes sociais, o fato de que o Ateneu ele foi publicado aí a cada semana até 18 de maio, se não me falha a memória, de 1888, e foi no dia 13 de maio que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então o Ateneu também se inscreve em um momento de efervescência brasileira, de total desmantelamento das nossas estruturas da época, porque nós temos o fim da escravatura nesse período. Claro, a gente sabe que até chegar ao final mesmo
mesmo foi um longo processo, né? Mas nós temos pelo menos aí a Lei Áurea em 1888 e o Raul Pompeia, ele era um cara polêmico. O Raul Pompeia era um cara, assim, único dentro da nossa literatura e dentro da política também. O Raul Pompeia era um republicano, ele estava ali em defesa da República, num tempo em que ainda o Brasil era império. Então a gente tem aqui questões muito, muito interessantes. Bom, o nome do livro é O Ateneu, Crônica de Saudades, porém a gente vai ver agora, ao longo da leitura, que saudade não é exatamente a palavra correta para usar com esse livro. Ele não é um livro saudoso, cheio de boas memórias, como aquele famoso poema lá dos 8 anos que a gente lê, né, num período bem semelhante, de saudosismo da infância. Vejam que não é o que acontece aqui. Essas saudades aqui estão muito mais postas numa posição mais irônica, crítica, até ácida, eu diria, do que propriamente um movimento de saudades. Fica também a observação que eu acho interessante a gente comentar, de que esses adornos que estão aqui no livro, eles foram retirados, de fato, de jornais do século XIX, jornais originais, né, do século XIX, então são também aqui detalhes autênticos. Eu acho que isso enriquece muito a leitura do livro, né? E bom, sem mais delongas, vamos começar aí pensando nessa história. Para a gente se localizar antes da leitura propriamente, eu queria comentar com vocês que nós vamos conhecer um rapazinho aqui chamado Sérgio, um menino de 11 anos, e ele é enviado para estudar num internato muito famoso do Rio de Janeiro, lá da sua época, que era o Ateneu. Ateneu vem da palavra Atenas, a deusa da sabedoria grega. Então, traz de fato essa crítica muito sutil, assim, de que esse lugar, que seria um lugar de sabedoria e de conhecimento, na verdade se revela um lugar muito cruel. E isso é o que já nos dá indícios aqui no primeiro parágrafo, nos primeiros parágrafos do livro, porque o Sérgio está ali diante da porta do Ateneu com o seu pai, e o seu pai diz uma frase célebre que é, na verdade, um dos inícios mais famosos da literatura brasileira. Então começamos lá. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Esse coragem para a luta dá, de fato, o tom do que vai ser tudo o que o Sérgio vai encontrar nesse colégio depois. E esse vais encontrar o mundo é interessante porque a gente poderia pensar numa concepção de mundo até um pouco mais romantizada. A gente tem, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, em que tem uma ideia aqui de desbravar, de muitas aventuras, né? Mas esse mundo que o Sérgio encontra aqui, infelizmente, não é o mundo das aventuras e das viagens. É o mundo do que o ser humano tem de pior e mais hipócrita e cruel. E a gente vai acompanhando o Sérgio nesse caminho de descobrimento. E aí a gente começa a entender o Ateneu como um lugar, é quase como um personagem esse Ateneu, né? Não é só o espaço, mas é um lugar quase mítico em que o Sérgio vai descobrir rivalidade, disputa, favoritismo, injustiça, a autoridade do diretor, que é quase um déspota, que é o Aristarco. E nós temos também um final muito simbólico. Então vejam que é, de fato, um livro muitíssimo interessante. Vamos ler o primeiro parágrafo e aí nós vamos comentando juntos. Vejam só. Então, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Fôlego aqui, porque nós estamos diante de uma frase, meus caros, um período de 8 linhas, nada mais, nada menos do que isso. É muito interessante porque uma das características aqui do Ateneu é uma linguagem muitíssimo refinada, muitíssimo rebuscada, e vocês já perceberam isso já de primeira, né? Então o Raul Pompeia já começa aqui com os 2 pés na porta e a gente já tem esse contato com uma linguagem que é uma linguagem trabalhada. 2 motivos. Primeiro, porque ele está inscrito aí numa tradição mais impressionista, que é o que eu comentava com vocês. Então o impressionismo tem esse caráter, né, de exagero de pinceladas, de coisas que tentam capturar esse instante da vida que é muito fugaz. E aqui a gente tem um excesso também, um excesso de palavras, de floreios, de vocabulário, e a linguagem é refinadíssima. E outra coisa que acontece aqui também é uma influência muito grande da prosa francesa, afinal o Raul Pompeia era um grande admirador dos escritores franceses, e a gente consegue perceber essa tendência, que já existe em outros escritores também da mesma época, que é de fazer períodos longos. O que eu quero dizer com período? Período é tudo que começa
na letra maiúscula e termina no ponto final. Basicamente, isso é um período. Ponto final ou o fim, o sinal de pontuação que nós tenhamos na frase. Esse período é composto por várias orações. Olha, parece que a gente está numa aula de língua portuguesa, vocês me desculpem. Como uma boa professora de língua portuguesa, eu não vou conseguir me segurar, mas é isso. Eu quero que a gente consiga ver juntos a grande maestria que o Raul Pompeia tem nesse primeiro parágrafo de fazer com que a gente consiga ler em 8 linhas uma sequência de diversas orações. Inclusive, se a gente quisesse encontrá-las, a melhor técnica para isso sempre é encontrar os verbos. Não sei se você lembra isso lá das suas aulas de língua portuguesa. Mas os verbos são a chave para a gente encontrar as orações de um período. Então a gente vai ter aqui: experimentei que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade, na influência de um novo clima rigoroso. Então a gente tem um total aí de 6 orações dentro de um mesmo período, em 8 linhas. Um fôlego. E, inclusive, eu não vou submetê-los a essa atividade que para mim é extremamente prazerosa, mas para vocês talvez não seja tanto assim, que é abrir tudo isso e fazer uma super análise sintática, o que eu acho divertidíssimo, mas eu sei que nem todos comungam dessa loucura. Mas vejam que a gente pode perceber aqui uma relação muito grande entre as orações principais, que são as orações coordenadas, e depois uma série de acréscimos que o Raul Pompeia vai fazendo, de orações subordinadas, que vão acrescentando várias camadas e camadas de sentido, e né, nos dando mais informações a respeito desse primeiro cenário. Agora, antes de pensar cruamente na linguagem, eu quero que a gente pense um pouco no que essas 8 linhas estão nos dizendo. Primeiro, a gente tem esse aviso e depois, quando começa essa grande descrição que a gente acabou de ler, vocês vão ver que o narrador, primeira pessoa, Sérgio, ele está nos dizendo que ele experimentou depois realmente a verdade desse aviso do pai dele, ou seja, ele viveu na carne dele, na pele, tudo esse aviso aí de coragem para a luta. Seria uma luta, exigiria coragem e ele encontraria o mundo tal como ele é. E aí ele faz uma relação interessante, porque ele coloca este aviso como aquilo que despe ele na porta do Ateneu das ilusões de criança. Não qualquer criança, mas uma criança que é educada de forma até mesmo exótica, numa estufa de carinho, ou seja, num lugar aquecido, de extrema proteção, de proteção para qualquer outra coisa do mundo. E essa proteção é a proteção do regime do amor doméstico. Então era uma criança muito amada em casa, o Sérgio. Pelo menos é o que ele está nos contando. Eu já vou voltar a falar disso com vocês. E aí, esse regime do amor doméstico, que era quase uma estufa com lugares de extremamente protegido, ele é muito diferente do que se encontra fora. Tão diferente que agora tem umas inversões legais que o Raul Pompeia faz, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental. Vejam, isso aqui está invertido. O poema dos cuidados maternos parece um artifício sentimental. Já melhorou um pouco para a gente entender, né? Ou seja, parece que todos esses cuidados da mãe dele, que são algo assim tão sublime, que parecem um poema, de tão prazerosos e maravilhosos, eles na verdade não passam de um artifício para mexer ali nos sentimentos dele, com a única vantagem ou único propósito de fazer com que ele ficasse ainda mais sensível ao choque do primeiro ensinamento, à impressão rude do primeiro ensinamento. Que faz o quê? É uma têmpera brusca. Têmpera é aquilo que equilibra, né? Uma têmpera é algo que equilibra algo. Então é uma têmpera brusca do quê? Da vitalidade dele, né? Na influência de um novo clima rigoroso. Aqui é interessante porque, vocês lembram lá, olha, a gente está na escola, né? Aqui no Ateneu, então eu vou evocar muitos conhecimentos seus aí da época de escola. A gente estudou, por exemplo, nas aulas de geografia, a ideia do clima temperado. Você lembra disso? O clima temperado é basicamente isso, né? Todo esse excesso de carinho maternal para o Sérgio, nesse momento, ele está nos dizendo aqui que foi, na verdade, uma ilusão. Foi, na verdade, um artifício, algo que a mãe dele fez para que ele sentisse ainda mais o choque quando ele encontrasse pela primeira vez o clima rigoroso da realidade. O frio, o inverno, ele faz aqui toda uma associação de sensações, vocês percebem? Porque eu acho também muito interessante que nós começamos aqui no início com a ideia da estufa de carinho e isso se completa só no final da 8ª linha, quando a gente entende que ele está fazendo um contraponto entre uma infância pré-escola muito aquecida e prazerosa e protegida, com depois
toda a parte ali do inverno que seria o Ateneu, desse ambiente frio, rigoroso e hostil. Então, o que o Raul Pompeia faz aqui é algo quase sinestésico, é quase uma correspondência. A gente sabe também que ele era um grande leitor dos poetas franceses, e isso é algo bastante comum quando a gente lê Baudelaire ou Rimbaud, no sentido de associar as sensações com as palavras, as cores, as sensações, algo mais sinestésico, é algo bastante característico aí do simbolismo, inclusive. E a gente tem isso aqui. Tudo isso está aqui condensado nessas 8 linhas. E todos esses floreios aqui aprofundam a nossa percepção de que o Sérgio leva uma grande decepção, né? Ele realmente leva um choque quando ele entra no Ateneu e ele não está mais protegido pelos carinhos da mãe, mas ele na verdade se depara então com a própria realidade. E aí ele inclusive começa a criticar, porque ele segue dizendo: lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Enfiada, vocês veem aqui embaixo já uma ajudinha do glossário da edição, fileira, sequência. Então, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a sequência das decepções que nos ultrajam. Como se fosse aquela história de, nossa, antigamente que era bom, e a gente acaba esquecendo do lado ruim das coisas e lembra só das coisas boas, né? É a traição da nossa memória que muitas vezes idealiza o passado sem considerar o ruim do passado e vê os problemas somente no presente. E é isso que o Sérgio está nos dizendo aqui. É muito interessante porque essa narração que o Sérgio faz aqui para nós, ele faz adulto. Ele faz adulto e ele está voltando ao tempo que ele tinha 11 anos e ele começa a narrar essa história dele no colégio quando ele tinha 11 anos. Então a gente está lidando, de certa forma, com um adulto ressentido, com um adulto que carrega essa mágoa da escola, né? Essa mágoa de todos os sofrimentos que ele passou lá. E ele começa a deixar essas marcas assim de amargor, né? Nessas palavras que ele vai usando. E, inclusive, então, essa crítica, né? Ora, como é possível sentir saudade do tempo da infância se ele é desse jeito? Se ele, na verdade, é uma falsidade, né? Se nós estamos sendo hipócritas. Como se fosse hoje, a gente passasse por esse período de uma forma melhor. Mas, na verdade, foi, sim, um período bastante difícil para o Sérgio. E aí, bom, eufemismo é uma figura de linguagem que ameniza as coisas, né? Eufemismo. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer que a pessoa morreu, eu digo que a pessoa partiu, deixou este mundo. Isso é um eufemismo. E aqui ele diz que essa forma de lidar com a infância é um eufemismo. Os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Ou seja, nós estamos suavizando algo, achando que aquilo é muito bom, mas na verdade isso é meio ruim. Não se engane com a sua infância. Lá também tem coisas ruins, é o que ele está nos dizendo. No fim, a gente está lidando aqui com um retrato muito interessante de uma criança que foi, de certa forma, assim, traumatizada pelas experiências que ela viveu na escola. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, não é mesmo? Então vejam, outra coisa que eu queria comentar com vocês é a construção, porque essas frases bem longas que o Raul Pompeia vai escolhendo para nos trazer, todas essas sensações do Sérgio, elas vão se ater basicamente para nos dar as sensações que o personagem teve, são as descrições das sensações. Então elas são bem longas mesmo. Mas quando nós estamos lidando com coisas mais pontuais, aí vejam que interessante, né? A gente tem uma frase de 8 linhas e de repente surge uma frase com 4 palavras. Período de uma oração única coordenada de 4 palavras. Apareceu aqui. Depois aparece aqui de novo. Vejam só. Os fatos, até anotei para não esquecer. Os fatos, eles acontecem em frases curtas. E depois vai acontecendo aí as descrições de uma forma mais longa. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é este parágrafo aqui, que é uma frase, estou na página 22, que é uma frase bem interessante em relação àquilo que viria depois. Vejam, fazemos a leitura e aí vamos comentando. Apesar deste ensaio da vida escolar a quem me sujeitou a família, antes da verdadeira aprovação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase, o internato. Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade. E depois segue aí com um fluxo de pensamento bastante pronunciado. E aqui é muito interessante
Bom, nesse período, nesses parágrafos que nós não lemos aqui, né, nesse meio tempo, o Sérgio começa a narrar que ele teve uma experiência escolar com uma professora, domiciliar, enfim, toda uma questão ali. E o primeiro momento em que ele de fato se vê numa experiência de escola é quando ele entra num internato, que é o Ateneu, com 11 anos. E as palavras que ele usa, gente, olhem comigo, vejam como nada é por acaso. O Raul Pompeia era um escritor realmente muito bem calculado. Apesar deste ensaio da vida escolar que me sujeitou à família, a família dele o sujeitou à vida escolar que ele teve precedente e depois de novo ao Ateneu. Ele foi sujeitado, vejam que verbo que tem uma potência de significado aqui para nos repassar essa ideia dele de fardo, de algo difícil. Antes da verdadeira aprovação, vejam, o Ateneu é a verdadeira aprovação da vida dele, intenso. Eu estava perfeitamente virgem, virgem é a palavra que ele usa para as sensações novas da nova fase. Isso tem a ver também com algumas experiências que ele vai ter ao longo da escola, que são experiências aí de contato, de, digamos que, iniciação sexual. Isso aparece aqui mesmo. Então, estrategicamente colocada essa palavra aqui logo no início, primeiros parágrafos do livro. O internato destacado do conchego placentário da dieta caseira. Eu acho divertidíssimo o Raul Pompeia, porque de fato, vejam, o aconchego placentário é o que ele dá a ideia que, olha, antes ele estava praticamente no útero da mãe dele e agora ele está nesse momento aí abandonado no mundo. Vejam que ele cada vez reforça mais essa ideia, né, de que ele foi largado lá no internato e sofreu sozinho, pobrezinho. E depois ele fala então do momento do internato, do Ateneu, como o momento de se definir a minha individualidade. E de fato é o momento em que ele começa a passar pelo processo de amadurecimento. A gente também tem a primeira apresentação do Aristarco, que é o diretor aqui, então é a primeira vez que ele aparece, e ele começa então o Sérgio a nos falar sobre essa figura muito marcante no livro, que é o Aristarco. E uma coisa que a gente consegue perceber também é o quanto a gente vai tendo uma espécie de narrativa psicológica, porque a gente entra num fluxo de pensamento aqui do Raul Pompeia, aliás, do Sérgio, que é um fluxo de pensamento que vai nos levando assim por todas as memórias e os sofrimentos dele. E é muito interessante porque algum tempo depois, principalmente no século XX, o fluxo de pensamento ele se instauraria de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais orgânica dentro do texto. Aqui, digamos que a gente tem um proto-fluxo de pensamento, em que ainda não é algo como nós temos depois nos romances do século XX, mas que já começa a aparecer de uma forma muito interessante. Então aqui começa toda essa vivência. Depois, enfim, nós vamos seguindo então com essa questão das descrições intensas, né? Toda uma descrição aqui em relação ao Aristarco, aqui quase uma espécie de caricatura do Aristarco, né? Inclusive o Raul Pompeia ele era um caricaturista, né? Ele quando era jovem, ele inclusive fez um jornal chamado Archote e fez sozinho um jornalzinho para a escola onde ele estudou, que era o Colégio Abílio, e aí publicou, enfim, com texto, com caricatura, com tudo. Ele era muito talentoso. E, inclusive, dentro da crítica literária, se fala muito que, na verdade, o Ateneu tem uma relação grande com a própria autobiografia do Raul Pompeia, que teria estudado, de fato, como aluno em um internato chamado Colégio Abílio do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui também umas pistas, digamos assim, de autobiografia que são bastante interessantes. Bom, aqui tem toda uma descrição do Aristarco que é fenomenal e que ele fala bastante sobre os gestos, o andar, o olhar, o queixo, a própria estatura, e ele inclusive coloca, acho interessantíssimo, ele coloca o Aristarco como um Golias. Então, se o Aristarco é o Golias, quem é o Davi? Talvez seja o Sérgio, esse Davi, né? Depois, ao longo da narrativa, nós vamos entendendo um pouco essa dinâmica. Mas o Aristarco, ele encarna essa metáfora aqui de ser esse gigante mau, né? Esse ditador aí que, enfim, tem esse assédio moral em relação aos alunos, mas que ao mesmo tempo produz um fascínio, quase como um rei, quase como um deus dentro da escola. E muito interessante como isso vai aparecendo depois ao longo do texto. E aí, bom, nós vamos seguindo um pouco na nossa reflexão, para que a gente veja um pouquinho aqui nesse ponto, o quanto o Sérgio ele vai trazendo a ideia da hipocrisia, né, de que principalmente o Aristarco, né, esse momento aqui é um momento de entrevista em que o Sérgio está lá com o pai dele, com o Aristarco em uma sala para entrar no Ateneu. E nesse momento, então, o Aristarco começa a dizer, né, de uma forma bem, assim, altissonante, né, uma forma bem orgulhosa. Nesse ponto aqui, vejam só, o Ateneu é um colégio moralizado e eu aviso muito a tempo, eu tenho um código. Aqui está o nosso código, leiam. Todas as culpas são prevenidas, uma pena para cada hipótese. O caso da imoralidade não está lá. O parricídio não figurava na lei grega. Aqui não está a imoralidade. Se a desgraça
desgraça ocorre, a justiça é o meu terror e a lei é o meu arbítrio. Briguem depois os senhores pais. Como se de fato não existisse nada imoral dentro da escola. E a partir do primeiro dia que o Sérgio coloca os pés lá dentro, a gente começa a ver que imoralidade talvez seja o que mais há dentro dessa escola. É interessante também porque esse é o ponto, né, em que ele tá lá no seu primeiro dia de escola. E aí, quando meu pai saiu, vieram-me lágrimas que eu tolhi a tempo de ser forte. Aqui começa, a gente poderia dizer, o processo de amadurecimento do Sérgio. E depois, enfim, a história vai seguindo aqui em momentos muito emblemáticos. E eu queria depois ver com vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem uma ocasião muito interessante. Eu gosto muito dessa ilustração para pensar sobre isso. Um momento em que eles estão numa espécie de piscina que tinha lá no Ateneu. E eles vão tomar banho nessa piscina, todas as turmas meio juntas. Então o que acontece é que entra na piscina tanto os mais velhos quanto os mais novos, né? E o Sérgio passa por um episódio de quase afogamento, que é o que a gente tem narrado nesse trecho aqui, que é um pouco longo. Eu não vou fazer a leitura nesse momento porque eu quero que a gente veja um outro trecho juntos. Mas quando vocês forem olhar aí na leitura de vocês, esse é um trecho muito interessante, porque aqui a gente começa a perceber uma dinâmica de abuso entre os alunos. E aí aparece um tal de Sanches, que é um personagem bem importante para a narrativa, que vai fazer com que, enfim, ele supostamente salva o Sérgio do afogamento. Algum menino mais velho puxa a perna dele, ele cai e começa ali a quase se afogar na água, e esse tal desse Sanches, né, vem então e supostamente salva o Sérgio desse momento, e depois então ele começa a dizer, né, tive depois motivo para crer que o perverso e a peste fora o ele próprio, na intenção de fazer valer um bom serviço, ou seja, de que o próprio Sanches puxou a perna dele e deixou que ele quase se afogasse para que depois ele fosse lá e bancasse o herói. E de fato isso acaba se corroborando, né, os dois vão ter um momento em que eles vão ficar mais próximos. O Sanches ajuda bastante, principalmente nesses trechos aqui. O Sanches ajuda muito o Sérgio a estudar, porque o Sérgio está com dificuldade na escola. E em um determinado momento a gente começa a perceber uma dinâmica que aparece no livro, não só aqui, mas em outros momentos, em que o Sanches ele dá a entender, digamos assim, um interesse amoroso no Sérgio. Então ele diz ali, inclusive o Sérgio nos conta, escapou-me involuntário o riso, abarbava-me, olha aqui o glossário para nos ajudar, apresentava-me, abarbava-me a mais rara espécie de pretendente. Eu ria com franqueza, mas abismado. No primeiro momento, então, o Sérgio ri, né, ele é quase cômico para ele, esse interesse que o Sanches tem por ele, amoroso. E tem uma dinâmica muito interessante, porque o Sanches é quase como um protetor dele dos valentões. Então ele acaba se aproveitando da vulnerabilidade do Sérgio, e o Sérgio é aquela criança vulnerável, aquela criança que precisa de fato de uma proteção, né? Um jovem menino diante de outros mais velhos, e a gente sabe muito bem como é a dinâmica da infância, né? Todos nós aqui passamos por isso. E sabemos que sempre tem aqueles que se aproveitam dos mais fracos, e os mais fracos de fato precisam de proteção. E longe dos pais, quem vai protegê-lo, não é mesmo? Então aqui, enfim, fazendo a leitura, a gente vai percebendo quase uma narrativa doída de situações que o Sérgio passa e que são de fato traumáticas na vida dele. E aí aqui é uma das passagens do livro que eu fico mais, assim, uma das que eu mais gosto, porque eu acho muito bem construídas, mas ao mesmo tempo é uma das que dá mais, assim, um aperto no coração, que o Sérgio, então, ele está com um outro rapazinho lá, um outro colega dele, que é o Franco. O Franco é o cara renegado, assim, ele vai mal em tudo, ele já desistiu mesmo, todo mundo odeia ele, ele vai mal em todas as disciplinas, ele é desprezado por todos, professores, colegas, todo mundo. E o Sérgio se aproxima dele, eles ficam meio que quase amigos nesse momento. E aí o Franco tem a ideia de um belo dia fazer uma vingança, ele quebra um monte de garrafas e joga os cacos de vidro na piscina, para que os colegas entrassem no dia seguinte na piscina e se machucassem. Inclusive a gente tem aqui um dos diálogos, né? A minha vingança, repetiu-me ainda o Franco. Para o sangue, acrescentou com um risinho seco. Amanhã rirei da corja. Trouxe-te aqui para que alguém soubesse que eu me vingo. É muito atual a gente pensar nisso. A gente vê, por exemplo, tantos casos, né, de estudantes aí renegados que passaram anos com bullying e que depois aparecem na escola armados de faca, de arma de fogo. Tantas ocasiões que a gente percebe relatos semelhantes a esse. E o que o Franco passa aqui no século XIX, nessa criação aqui do Pompeia, é basicamente isso, né? Alguém extremamente rejeitado que depois se vinga violentamente dos colegas. Mas o que é interessante aqui é a reação do Sérgio. Aqui a gente começa a perceber, de fato, ele se depara pela primeira vez com um verdadeiro dilema moral, porque ele se contorce de remorso. E aqui, na narração, a gente percebe o quanto ele está, assim, é um momento de profunda angústia, que ele não sabe se ele vai entregar tudo lá para a diretoria, se ele vai contar do plano do Franco ou não. Depois ele começa a imaginar o que aconteceria com os colegas. Depois ele vai para
passa pelos quartos, vê os colegas dormindo, começa a imaginar esses colegas na piscina, ensanguentados. E é uma cena, imaginem uma criança de 11 anos totalmente aterrorizada com essa situação, né? Então, vejam, aqui pelo menos a gente tem uma das descrições, né? 10, 20, 30 rapazes à borda, gemendo, extraindo dificilmente da carne as lascas encravadas. E eu, cúmplice que o permitira e maior culpado que me não cegava a razão em suma de justa desforra. Parece uma cena do Tarantino, mas não é isso, que é o Raul Pompeia no século XIX. E como ele consegue nos passar, de fato, o grau de angústia do Sérgio nesse momento, com esse remorso, enfim, fazendo ele se debater, ele não consegue dormir nessa noite, ele fica totalmente desesperado, até que ele resolve, então, ir até a capela e rezar, e pedir aí, suplicar para Deus ajudá-lo para que os colegas não se ferissem e para que ele também não entregasse as coisas. E é, de fato, um dilema moral que é perpassado pela dúvida, pelo remorso, mas ele também não se entrega, ele fica com medo da punição. Então ele está ali num verdadeiro dilema. Ele acaba adormecendo na capela, né? E depois, quando ele acorda de manhã, vão ali os colegas encontrá-lo ali. Diz inclusive que ele é sonâmbulo, né? É sonâmbulo, é sonâmbulo. É uma boa explicação, porque assim ele diz que ele mesmo não consegue, não precisa se explicar de novo, né? Ele se passa por sonâmbulo mesmo. E a primeira coisa que ele pergunta: que horas são? 6 horas. Chegamos agora mesmo do banho. E aí ele se desespera, né? Tinha os cabelos empastados sobre os olhos. E os cacos? Gritei espavorido. Examinei os pés dos companheiros. Nas chinelas com que desciam ao banho não via sangue. Esclarecia-se. Houvera a ordem de banhos de chuva aqui são banhos de chuveiro, no competente banheiro alojado em um dos cômodos baixos do Ateneu pelo motivo de ter servido 6 vezes a água da natação. Ou seja, eles já tinham se banhado 6 vezes na água da piscina e eles precisariam então trocar a água. Então, por providência ou destino, seja pelo que for, a vingança do Franco não se concretiza e ninguém se fere. E aí ele tem esse momento de alívio, né? Graças ao Senhor, vinha-me do céu esta solução de águas sujas alcançada pela minha prece. Dilatou-se minha alma em ditoso alívio. Porque, de fato, né, ele não presencia aquela cena horrorosa e não é cúmplice daquele crime. O crime aí deixado pelos companheiros. Vejam que eu acho essa cena muitíssimo marcante, vale a pena a gente voltar a ela, porque ela também denota um amadurecimento aqui desse grande dilema que o Sérgio vive. Uma criança, claro, totalmente desesperada, sem saber o que fazer naquele momento. E uma criança. E é muito interessante que, enfim, seguindo as páginas, hoje não vai dar tempo da gente conversar muito mais sobre isso, né? Já abusei muito da generosa atenção de vocês até agora, mas vejam que é muito interessante como esse livro, a gente não sabe exatamente no que a gente pode confiar, porque nós estamos falando de uma narrativa baseada na memória, é a memória do Sérgio. Agora, é uma memória de um Sérgio adulto, e a gente não sabe se ele está exagerando ou se ele não está nos contando essa memória totalmente traumatizado e exagerando as coisas. Lembra, inclusive, bastante o que a gente também encontra em Dom Casmurro com a narrativa do Bentinho. Isso faz com que o livro tenha esse tom que é nostálgico e crítico ao mesmo tempo, e também faz com que a gente se depare e, em determinado momento, até mesmo desconfie. O que nós temos aqui? O que é esse livro que é assim tão intrigante? Será que a gente pode confiar totalmente nessas memórias que o Sérgio está nos trazendo aqui? Será que não? O que está acontecendo aqui exatamente? E aqui a gente pode entrar num ponto interessante, né? Ao longo de toda a narrativa e dos outros acontecimentos que vão aí levando o Sérgio, de iniciação sexual, de, enfim, outros conflitos com colegas, de outros momentos, até chegar ao final, de fato, da história. Vejam, esse livro é do século XIX, não sei se existe spoiler do século XIX, o que vocês acham? Mas eu vou contar o final agora, então se você não quer saber o final, você vai pular até o minuto que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Que vai ser o fim do spoiler. Seguimos para quem ficou. Vejam, no final, o Ateneu ele pega fogo, ele se incendeia, ele é completamente destruído. E a gente tem esse final que é apoteótico, que é simbólico, em que é destruído todo o colégio e tudo que está ali é destruído. É o fim total, é a ruína completa do Ateneu e desse momento da infância do Sérgio. Então é como se a infância do Sérgio terminasse com o Ateneu incendiado e a partir daquele momento ele já é um homem. E a gente também pode ler isso como uma forma de metáfora do momento de fato que o Brasil estava vivendo. Porque, em uma certa medida, é como se o Brasil daquele momento, daquele final do século XIX, estivesse passando por esse grande incêndio que consome muitas estruturas para que algo novo venha, para um novo tempo. E é de fato o que o país vai viver aí, né, logo em seguida. Então, aqui
no livro, né, nesse grande incêndio do Ateneu, é como se o Raul Pompeia colocasse em metáfora o final da infância do Sérgio, mas também o final dessa sociedade brasileira do século XIX, com todas essas características. E a partir dali, não existiria mais esse imperador Ares, né, como Aristarco. As coisas seriam totalmente diferentes, porque aí viria a República. Mas seguindo então agora com o final do nosso spoiler, vejam. Por isso que a gente pode dizer que o Ateneu, ele é, numa primeira interpretação, um microcosmo da sociedade brasileira do século XIX. Porque a gente percebe ali hierarquia, o Aristarco como essa figura imperial, até mesmo assim de rei. A gente percebe os dilemas aí, e a gente inclusive percebe, eu acho uma questão muito interessante, vejam que os ricos também sofrem, afinal. Porque esse colégio, ele só tinha rico, era um colégio de elite, mas aqui também há sofrimento. Eu acho muito interessante, né, que às vezes a gente tem essa ideia de que o sofrimento é algo, assim, reservado aos pobres que sofrem materialmente, mas os ricos também têm o seu grau de sofrimento, né, a sua forma de sofrimento. E isso está muito posto aqui. E a gente também pode pensar no Ateneu como uma grande metáfora da infância, né, dessa infância, desse processo de amadurecimento em que nós deixamos a inocência para trás e nós começamos a nos dar conta do mal do mundo. Não sei se você lembra disso na sua história. A gente não tem, às vezes, um momento que a gente diga, nossa, foi... Às vezes sim, se nós passamos por um momento muito traumático, né, quando crianças. Mas, em geral, se nós tivermos uma infância mais tranquila, dificilmente a gente vai poder dizer, olha, foi nesse momento que eu descobri que há crueldade no mundo. Foi nesse momento que eu descobri que eu perdi minha inocência. Às vezes as coisas vão acontecendo aos poucos, né? A nossa infância vai se perdendo aos poucos e a gente não lembra mais quando foi a última vez que nós brincamos com o carrinho ou com a boneca, mas a gente vai passando por essas etapas de amadurecimento. E é mais ou menos isso que o Sérgio passa aqui. Ele também vai passando por várias etapas de amadurecimento. Ele se depara com o mundo como ele é. Talvez a visão dele seja extremamente pessimista, talvez não tenha sido assim tão ruim a experiência dele no Ateneu, talvez ele tenha tido momentos de alegria, embora ele não tenha nos contado tanto assim. Mas é muito interessante como a gente vai percebendo esse caminho de amadurecimento, que eu acho que para mim, é o centro desse livro. É quando nós nos deparamos com a crueldade do mundo. E é de fato aí que nós saímos da infância para essa idade mais madura. E vejam que esse livro é, de fato, um dos maiores livros da literatura brasileira, não só por questões estilísticas, por questão de ser aí um marco do realismo, com questão do naturalismo, com questões do impressionismo, mas porque ele apresenta uma profunda análise psicológica e junto disso ele também consegue aliar uma grave, né, uma grande crítica às instituições sociais da época. Então é um livro que dialoga com o seu tempo de uma forma absurda e que também consegue ser universal porque fala conosco até hoje. Além disso, o que nós temos? Vocês já viram aqui uma prosa belíssima, uma linguagem belíssima. Vejam que as notas de rodapé da edição do clube ajudam muito com as palavras mais difíceis, para que não se tenha aí essa dificuldade tão grande, né, em relação ao vocabulário. Mas ele também é uma provocação, para que a gente consiga aumentar a nossa capacidade linguística com esse treino de atenção, né, que é fazer a leitura desse livro. Então, nesse ponto também, vale muitíssimo a pena, por esse deleite de prosa que nós temos aqui. Vejam, eu estou lendo esse livro agora como mãe de 2 filhos, 2 meninos. Então, para mim, essa leitura, assim, foi uma leitura difícil de engolir, no sentido de pensar as dificuldades das crianças na escola, né? Agora eu começo a ter esse outro olhar, assim, não mais o olhar da pessoa que passou pela infância, mas o olhar que vai cuidar de alguém na sua infância, de proteger alguém na sua infância. E é muito interessante como essa leitura agora me convocou, me despertou reflexões muito grandes a respeito de tudo isso, da infância, da proteção da infância, da necessidade de acompanhar com cuidado e de dar atenção aos sentimentos das crianças no seu processo de amadurecimento, de guiá-las no seu processo de amadurecimento. Então, de fato, eu ouso dizer que é um livro feito para uma leitura de adultos, embora quando nós lemos jovens, se nós temos uma capacidade linguística suficiente para conseguir entender tudo, também nos dá essa identificação. Todos nós sofremos alguma coisa na escola ou nesse processo de educação. E pode ser que a gente se identifique também com o Sérgio nesse ponto. E no fim das contas, eu acho que esse livro tem tudo a ver com aquilo que diz lá Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A gente percebe o que é o Ateneu, aquele momento em que a gente se dá conta que o mundo é muito mais complexo do que nós imaginávamos. Se você já leu, me conta aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise também, eu quero saber. Não esquece de deixar aqui a tua curtida, o teu comentário para nos ajudar, se inscrever no canal e também deixa aqui embaixo se você quer a análise de outros livros nessa mesma abordagem, que a gente vai ter muito carinho para planejar os próximos vídeos. Uma boa leitura e até a próxima!